Ok, muito boa tarde, amigos do nosso momento de reflexão desse canal aqui do YouTube da Missão Evangélica de Pomerode. Hoje eu quero conversar um pouquinho contigo sobre e quando não temos mais saída, o que fazer então? Enquanto você pensa aí alguns segundos, pensa também em se inscrever no nosso canal e aí a gente consegue também ter esse link com você mais direto aí. Vamos lá. Com certeza você já passou por uma ou talvez muitas situações na qual você pensou ou talvez mesmo não tinha mais saída. Às vezes tinha, mas a gente não percebia ela. Pode ser uma doença, um desentendimento com alguém, algum amigo, uma relação difícil na família. É aquele tipo de situação que nos leva a dizer assim, e agora? O que é que eu faço com isso? O que é que eu faço depois disso? Quero contar 3 historinhas verídicas. Um agente penitenciário que viu a estrutura da prisão ser abalada de tal forma que os presos poderiam fugir. Ele chegou nessa situação. E desesperado com o cenário, ao perceber também que os presos poderiam simplesmente sair dali, pensa, qual é o preso que ficaria ali tendo as portas da prisão abertas? E pensou então ele que a melhor saída seria o suicídio. E um dos presos percebeu aquela cena de que aquele homem iria se suicidar e interferiu gritando que eles estavam ali, que ele não precisava tomar aquela atitude radical. E depois daquela breve conversa, aquele homem pergunta para aquele presidiário, e daí ele diz, o que eu faço agora? Uma segunda história. Uma multidão ouve um discurso muito interessante, cativante de verdade, e aquele discurso mexeu profundamente na alma, na vida, no interior daquelas pessoas. E depois de um bom tempo de discurso, as pessoas se deram conta de que elas precisavam mudar atitudes na sua vida. E elas vêm então para o palestrante em questão e dizem, o que nós fazemos com tudo isso que você nos disse? A terceira história trata de um líder religioso, altamente, profundamente convencido de que ele tinha a verdade, de que ele era o dono da verdade e de que perseguir, aprisionar e eventualmente até matar quem se opusesse ao seu entendimento religioso, ele pergunta, ou aliás ele pensa que aquilo era certo e de repente num dia ele está indo numa dessas missões que ele tinha para justamente tocar o terror aí contra aquelas pessoas que pensavam diferente dele. No meio do caminho ele cai do cavalo e diante daquela cena, porque uma luz muito forte derrubou ele tem uma visão e conta a história que ele ficou cego com aquela luz muito forte. E ele pergunta então, o que eu faço agora? Essas 3 histórias estão na Bíblia. Uma delas está em Atos 16, que é do carcereiro, do agente penitenciário. A segunda história, a da multidão, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando uma multidão ouve um discurso do apóstolo Pedro. E a terceira história é a história da conversão do apóstolo Paulo, em Atos 9. Em todas as histórias, e muitas outras na Bíblia, também algumas envolvendo o personagem chamado João Batista, está esta pergunta, o que fazer agora? Meu amigo, tem situações na vida que a gente está de mãos amarradas, que a gente de fato não sabe o que fazer. Naqueles 3 casos, a resposta foi sempre a mesma, colocar a vida aos cuidados do Senhor Jesus. Para o carcereiro, para o agente penitenciário foi dito, crê no Senhor Jesus e você e sua casa serão salvos. Para a multidão foi dito que eles devessem admitir e reconhecer que tinham vivido a revelia daquele assunto e do Deus, da história do Deus, da verdade do Deus da Bíblia. O apóstolo Paulo, que tinha a missão de perseguir os cristãos, ele tem lá, conforme Atos 9, um encontro com Jesus.
E aí Jesus diz para ele, levanta e entra na cidade, e a vida dele é transformada também. Meu amigo, quando esta pergunta bater a porta da sua vida e quando você não perceber mais saídas, olhe para Jesus e converse com Ele. Que Deus te abençoe e tenha uma boa tarde, um bom dia ainda. Até!